Vamos lá, crianças, vamos começar. Boa tarde. Nós vamos hoje na nossa aula do dia 18 de agosto, começar a trabalhar nosso assunto de literatura do terceiro bimestre, que é o Modernismo e Geração de 30. A gente vai trabalhar a primeira parte hoje, tá? Eu vou falar sobre todo o contexto histórico, as características, a linguagem, vou falar sobre as temáticas, as questões sociais que estão envolvidas nessa geração de 30, que ela é tão importante e tão próxima da gente, e tão próximo da nossa realidade nordestina. Tá? Então, hoje, além de falar sobre essa perspectiva literária, né, no contexto social e da linguagem, a gente vai trabalhar três autores muito importantes, José Américo de Almeida, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Tá? E na próxima aula, a gente vai trabalhar Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Tá? São autores muito presentes no Enem e na prova da UPE, do seriado também da UPE. Então, são autores importantíssimos e autores que sempre caem nas provas dos vestibulares, tá bom? Lembrando a vocês que, quando a gente fala de modernismo, desde o começo do ano, a gente começou com pré-modernismo, a gente mostrou lá no pré-modernismo, no começo do século XX, como é que várias tendências literárias foram se adaptando, foram se moldando para o que foi, lá em 1922, oficialmente, o início realmente do modernismo na geração de 22, como a gente viu no bimestre passado. Então, são autores da geração de 22 que deram início aí essa linguagem moderna e esse estilo moderno de fazer literatura, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e também todos os artistas que não são apenas da literatura, mas das artes plásticas, né? Como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e outros autores, Menotti Delpique e outros autores que vocês trabalharam. Então, agora a gente vai trabalhar a geração de 30, que aí chama-se a segunda geração. Então, a primeira geração, ela é mais libertadora, ela é mais engajada nas questões da quebra do passado, da questão do nacionalismo muito grande na literatura, com a quebra dos padrões que trazem o antigo, então se busca realmente o conceito de modernidade. Tá? E agora a gente tem a geração de 30, né? 1922 foi a primeira, e agora a geração de 30. Tá? A geração de 30, ela é chamada da segunda fase do modernismo, e ela está mais ou menos entre 30 e 45. Tá? Então, a gente trabalhou geração de 22, geração de 30 agora, e a próxima é a geração de 45. Tá? Lembrando que a gente já trabalhou alguns autores da geração de 30, só que a gente trabalhou a geração de 30 na poesia. Só que agora a gente vai trabalhar na prosa. Tá? A geração de 30 tem um contexto histórico muito interessante, um convívio marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 30, né, a questão de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a geração de 30 convive em meio ainda a resquícios e a questões sociopolíticas muito interessantes para uma literatura engajada socialmente, sociopoliticamente. Então, a gente tem que lembrar que todos os artistas, antes deles serem escritores, eles são também sujeitos sociais. Então, um grupo de escritores que convive em um contexto histórico com fatos contemporâneos ligados politicamente e socialmente, eles também vão trazer isso para a literatura. Então, vocês vão ver que a liberdade formal vai ser trazida de novo. Então, assim, é meio que essa geração de 30 ela vai dar continuidade a essa visão moderna da liberdade formal, só que com a conotação mais regionalista, como a gente vai ver sobre essa geração de 30. Então, os autores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, eles têm um engajamento político grande, tá? Vocês vão ver que a maioria desses autores, eles eram ligados ao movimento comunista, né? Eram ligados às ideias de esquerda. Então, são autores que têm, pela ideia principal daquela época do comunismo, a relação do social, a denúncia social,
a análise do social e colocar na literatura uma temática social bem regionalista, que acabava sendo, de alguma forma, uma denúncia social. Como a gente vai ver, por exemplo, no 15 de Raquel de Queiroz, que fala sobre a seca no Ceará e todas as morbidades que isso trouxe para a sociedade, e o Vidas Secas também, de Graciliano Ramos, tá? Então, a gente tem mais... Veja o que aconteceu nessa época, né? A gente teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? Que fez com que as bolsas do mundo inteiro tivessem uma queda muito grande. E o Brasil tinha o café, né? Como o seu maior produto de exportação, teve uma queda muito grande de venda no exterior, né? Relação também feita muito também da Guerra Mundial. E aí o Brasil começou a ficar com mais café do que ele produzia vender. O café caiu de preço, né? E as consequências no Brasil foram a queimada, né? A destruição de vários lotes de cafés, porque o café caiu muito o preço. Então, a queda da Bolsa de Nova York também quebrou com a maior produção, o maior produto da economia brasileira naquela época, que era o café, tá? Como eu falei para vocês também, a Revolução de 30, que acabou levando a deposição de Washington Luiz, né? E a ascensão de Getúlio Vargas. Depois a gente vai vir com essa ideia do que o governo provisório de Getúlio Vargas depois vai instaurar o Estado Novo. E também a política do café com leite também ela vai ver-se um pouco deteriorada, e aí quem trabalha com essa ideia, né, dessa política dessa época, que vai se finalizar, vai ter o início a esse declínio, que era nada mais, nada menos que esse revezamento do poder no Brasil pelos barões do café, que tinham mais dinheiro no Brasil, que comandavam as questões financeiras do Brasil, e os pecuaristas mineiros, que trabalhavam principalmente com o leite, que não eram tão ricos assim, mas Minas Gerais até hoje, né, um dos maiores colégios eleitorais do país, tinha uma grande importância. Tá? Então, nesse contexto histórico também muito importante, lembre-se sobre o comunismo, tá? A gente também vai ter nessa época, em 1934, a nova Constituição, Vargas continua no poder, e Getúlio Vargas, como você já deve ter trabalhado em história, ele conseguiu aprovar a Lei de Segurança Nacional e começou a perseguir os artistas e os comunistas, né? Então, artistas e pessoas que tinham um engajamento político de esquerda foram perseguidos, né? Foram torturados e tidos como inimigos da nação, né? Pouco do que acontece, que tentam fazer, inclusive, durante várias épocas da história, inclusive até hoje, né? De outras formas, mas da mesma forma. Então, se vocês olharem direitinho, se eu tenho um governo, como o governo de Getúlio Vargas, que tem seu poder autoritário grande, qualquer artista e qualquer pensamento político que for contrário a ele, vai haver perseguição. Então, a maioria dos artistas que conviveram nessa época, que foram da geração de 30, sofreram perseguições, tiveram obras queimadas em praça pública, foram presos, né, como a gente vai ver Graciliano Ramos, por fazerem com que a literatura fosse um material social, fosse uma arma social. Então, quem nunca foi protagonista de uma obra na literatura, quem nunca teve uma relevância importante na literatura, como o sertanejo, por exemplo, o homem que vive no sertão, fugindo da seca, as pessoas que convivem nos brejos da sociedade, principalmente do Nordeste, foram utilizados por esse artista, mas não só para contar a história deles, mas para fazer uma denúncia social da realidade econômica e social do país. Por isso que foram perseguidos, né? Temos aí uma foto, né, dos Estados Unidos na época da crise de 29, na queda da Bolsa de Nova York, a Revolução de 30 aí com Getúlio Vargas. Inclusive, o estudo de Getúlio Vargas é um assunto muito importante que sempre cai em prova do vestibular. E aí nós temos uma charge, né, da política café com leite, que era São Paulo e Minas Gerais, que tinha esse revezamento aí de poderes na presidência nessa época, né, que já estava em declínio após a Revolução de 30 aí quando chega. Tá?
Então é o seguinte, se você tem um país, né, que tem na presidência Getúlio Vargas, que depois, né, que o Washington Luiz foi deposto, ele conseguiu ficar no poder, depois de um golpe de Estado, né, instituiu o Estado Novo, que tinha um cunho fascista, né, um cunho autoritário, logicamente, que seus opositores iam ser perseguidos, né, que automaticamente se confundiam com esses autores dessa época, tá? Não são todos os artistas, logicamente, dessa época que eram de esquerda comunista, mas a grande parte, sim, porque usavam-se dessas ideias de classes sociais, a relação sobre a renda, da pobreza, da denúncia social, dentro das obras. Então, é uma obra muito próxima da gente, tá? A realidade é muito próxima da gente. Então, a gente vai sair de uma literatura com uma geração de 22 que só falava de São Paulo, que só falava sobre a oligarquia rural, sobre o modernismo dos prédios paulistas, né? Sobre a questão de arte, para uma geração que vai entrar mais a fundo na questão social. Tá? Lembrando que na Europa o nacionalismo extremista fortaleceu o fascismo e o nazismo durante esse período, né? Na década de 30, e acabou levando à Segunda Guerra Mundial, e aí acabou, né, como vocês sabem, um grande evento, né, de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45. Então é o seguinte, vocês estão vendo que o contexto histórico ele é muito importante, por quê? O homem daquela época, o escritor daquela época, ele não é ele não está fora das questões sociais. Então ele também é um homem que viveu o peso da Segunda Guerra Mundial, que viveu também a Revolução de 30, o Estado Novo, e, logicamente, eram perseguidos ideologicamente pelo Estado, pelas suas ideias comunistas e pelas suas ideias de trazer na literatura uma denúncia social que atingia, logicamente, o próprio governo. Tá? Então, os romancistas de 30 aprofundaram essas contradições existentes e radicalizaram-se ideologicamente. Então, não é que na obra de Jorge Amado, por exemplo, de Graciliano Ramos, vai se dar uma aula sobre comunismo, uma aula sobre um posicionamento de esquerda, mas é a visão que esses autores têm de acesso às minorias, de denúncia sobre o trabalho escravo. A gente vai ver Jorge Amado falando sobre o trabalho escravo, né, no sul da Bahia, em Cacau. Vai ver Jorge Amado falando sobre Suó, sobre as condições de trabalho também na cidade de Salvador, na obra Suó. A gente vai ver Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz abrindo, rasgando, né, tirando a máscara do que a gente entende como sertão, com a condição que o sertão estava naquela época, e, de forma maravilhosa, narrar como era a vida desses sertanejos, né, desses migrantes, né, essas pessoas que viviam no sertão nordestino. Então, ao mesmo tempo, o integralismo e o comunismo surgem como possibilidades de transformação da realidade brasileira. E aí, eles eram vistos como anárquicos, né? E aquele otimismo, lembra da geração de 22, que ele tinha, de certa forma, um otimismo, substituído agora por um pessimismo, tá? E depois, a esperança de uma revolução das elites, né, o integralismo, e operário camponesa, que era do comunismo. Então, vocês vão ver que a visão que um homem tem dessa época sobre a realidade interfere diretamente na sua escrita. Então, vocês vão ver os escritores dessa geração saindo um pouco da narrativa das elites e falando sobre as realidades, as dores e a carne viva, a ferida que existia no país dos menos favorecidos, que aí tiveram, de certa forma, uma visibilidade um pouco maior nessa época pelas ideias comunistas, né? Por isso foram perseguidos. Então, quais são as características dessa geração de 30, né? As características gerais. O foco é no mundo contemporâneo, então os artistas não vão ficar contando histórias de um passado recente ou longínquo,
Então, são histórias que têm uma realidade social completamente atual, de certa forma, traz uma verossimilhança, que já é uma característica aí do real naturalismo, reflexão sobre o sentido de existir, né? Então, por mais que sejam obras sociais, mas existe também a análise da existência humana, o sujeito sertanejo, o sujeito que também deve ter visibilidade na literatura, porque ele não, a literatura não é feita apenas de personagens que estão no eixo Rio-São Paulo, que estão no eixo de visibilidade de uma elite daquela época. Então, ele tem um pessimismo, uma desilusão grande, né? Como se o poder do Estado fosse cego para as questões sociais, e os textos eram focados no contexto sociopolítico. Então, vocês vão ver, por exemplo, Graciliano Ramos, quando escreve Memórias do Cárcere, ele fala da própria história quando ele foi preso, de repente, por acreditarem que ele era comunista. E ele mostra dentro da prisão como eram todos os poder, como era toda a relação de poder e a relação política naquela época, inclusive dentro da cadeia. Tá? E a liberdade do uso da linguagem, que isso aí já vem desde a geração de 22, e agora essa liberdade do uso da linguagem, gente, não é só quebrar com o padrão do português, da língua culta, tá? Do português padrão, mas uma relação de trazer a linguagem mais próxima da realidade. Então, vocês vão ver o uso de dialetos, né, mais próximos de comunidades do sertão, né, ao jeito de falar nordestino, o jeito de falar do sertanejo. Tá? Também existe um autor que não é do sertão nordestino, mas também é regionalista, que é Érico Veríssimo, tá? Que ele escreveu O Tempo e o Vento, só que a gente não vai trabalhar com ele hoje. É a liberdade formal, como a gente já viu, né? Por ser moderno, já há essa perspectiva dessa quebra com a formalidade. Tem uma perspectiva realista, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? A gente vai ver que a literatura também é chamada de neorrealista, a gente vai explicar lá o porquê. E a presença da cor local na prosa. Então, os cenários, as histórias, elas se passam em regiões, em locais reais, né, que tem a cor natural brasileira, que tem a realidade brasileira. Tá? Então, a geração de 30 são escritores dessa prosa modernista. Lembrando para vocês que poesia, a gente falou de outros autores, que a gente falou da poesia, a gente está falando agora da prosa, que são as narrativas, né, são os romances. Eles foram perseguidos, né, por essa ditadura de Getúlio Vargas, e esses livros desses autores, né, foram utilizados como veículo de reflexão política e o combate ao regime vigente, né, autoritário e com vieses fascistas, né? Então, o romance de 30 fez uma retomada do regionalismo romântico, porém, a partir de uma perspectiva realista e não mais idealizadora. Eu vou explicar por quê. Não sei se vocês lembram no ano passado, no segundo ano que vocês estudaram, a prosa romântica, né, no século XIX, praticamente um século antes, a prosa ela tinha um nacionalismo muito grande, né? Inclusive também na poesia, que a gente vê a primeira geração da poesia romântica, que havia um nacionalismo muito grande. Só que esse nacionalismo era muito idealizado, tá? O índio, ele se comportava de uma forma, ele convivia junto com os brancos, era uma realidade meio idealizada, como se o índio fosse um herói da Idade Média, né? E, na verdade, a gente percebe que na geração de 30 esse regionalismo vem mais realista, trazendo exatamente as mazelas e as problemáticas que existem quando você foca no regionalismo, tá? E esse neorrealismo, ele vem para quê? Ele vem para rejeitar essa idealização. Porque se essa geração de 30 ela tinha uma perspectiva de fazer com que a literatura tivesse um poder social, fosse uma relação de crítica social, idealizar romanticamente a realidade não vai adiantar de muita coisa. Então, vocês vão ver obras narradas de uma forma muito descritiva, muito realista, para trazer esse choque de realidade dentro da nossa literatura. Então, também há uma personalidade muito grande, mas só que de uma forma mais complexa,
porque eles têm um engajamento político, então, tipo, inclusive a escolha dos temas e a forma como se narra os temas é de uma forma muito dura, de uma perspectiva muito forte, porque existe um engajamento político de dizer onde estão as mazelas no país. Tá? É a visão que o autor tem sobre a realidade brasileira daquela época. Tá? Então, qual é a influência do neorrealismo? Para não sei se vocês lembram, mas o realismo brasileiro, ele tem como maior expoente Machado de Assis, que trabalhou muito bem as relações sociais urbanas daquela época, né? Todas as relações psicológicas, os tipos sociais daquela época, porém não de forma tão regional como a gente vê aqui, mas existe que característica desse neorrealismo, do realismo na nossa geração de 30. A procura da verossimilhança, então, as obras de Machado de Assis, por mais que fossem ficção, mas tentavam aproximar-se de relações próximas com a verdade, a gente chama de verossimilhança, né? A semelhança com a verdade. As obras eram contadas normalmente numa linearidade cronológica, porque se eu quero trazer uma narrativa com perspectiva de uma realidade mais próxima, e que a gente entenda mais como algo que é mais próximo da realidade, essa história ela é contada numa linearidade cronológica, num tempo, né, no espaço. Também se analisa psicologicamente os personagens, são a maior característica do realismo. Então, quando vocês lembram de Machado de Assis, todo mundo deve lembrar como ele analisou bem o psicológico de Bentinho, né? Dom Casmurro, a gente Memórias Póstumas de Brás Cubas também. Então, não é que essa geração é uma cópia do realismo, mas tem uma influência dessa relação realista dentro da literatura dessa época, tá? Noção precisa de tempo e espaço, por quê? Porque eu preciso ter uma noção de uma perspectiva de tempo e espaço precisa, né? Definida. Porque se eu queria fazer na literatura uma denúncia social, uma narrativa que contasse a história de um povo, que contasse a história de uma determinada comunidade, de uma realidade crua dessa realidade, eu tenho que demonstrar exatamente o tempo e espaço bem determinados para que isso traga uma verossimilhança, uma relação de verdade. Inclusive, esse tempo era muito delimitado e também a linguagem correspondia com a realidade. Então, os personagens, quando falam nas obras, quando tem falas, né, perspectiva de falar nas obras ou de narrar sua própria história, a narrativa é feita com uma linguagem coloquial, uma linguagem próxima da variedade linguística do sertão, ou de onde eles estão narrando sua história, né? Técnicas fixas de narrar, né? Essa geração de renda tem um estilo próprio de fazer uma narrativa mais solta, mais ligada a um fluxo de pensamento do próprio, a forma de pensar dessa geração, tá? Então, quais são as temáticas? Quais são os temas que estão dentro dessa geração, tá? Então, a principal perspectiva que a gente tem que tomar é que essa literatura dessa geração era caracterizada pela denúncia social. Então, os temas nacionais que a gente está vendo, que vocês estão vendo aí sobre o fascismo, sobre a seca, a migração também se fala, sobre os problemas do trabalhador rural, a miséria, a ignorância, a questão política, o fascismo. E o direito das pessoas, né, que eram tirados por esse poder de teor fascista, era um enfoque direto desses autores, porque os fatos reais serviam como motivo para as obras dessa geração. Tá? Então, o homem se vai buscar o homem brasileiro das várias regiões, e não só apenas dos grandes centros urbanos, tá? E sempre mostrando a relação do personagem com o meio natural e social. Então, dentro dessa perspectiva da seca, dos problemas do trabalhador, vai se perceber problemas sociais ligados a isso, como a ignorância, a miséria, o voto de cabresto, tá? A gente vê muito nessas obras a relação de como o voto é muito atual, né? Como o voto ele vira moeda de troca no país, tá?
Mas também vocês vão ver na próxima aula alguns autores que, além do regionalismo, também tiveram perspectivas de temáticas de romance urbanos, tá? E de relações psicológicas, de análises psicológicas que são de Graciliana Ramos. A gente vai ver Insônia, tá? A gente vai ver Insônia de Graciliano Ramos, por exemplo, que vai trabalhar a relação psicológica do seu protagonista, tá? Aí nós temos algumas imagens. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo, gente, me ouvindo bem? Sim. Vocês já trabalharam esse assunto em história, governo de Getúlio Vargas, Revolução de 30? Já sim. Então, vocês vão ver dois assuntos muito pertinentes nessa geração, que é a vida nos engenhos. Então, vocês estão vendo aí, normalmente, esses engenhos no Nordeste, e o principal produto, que é a cana-de-açúcar. Se vem aí o país ainda um vestígio da escravidão, a participação da negritude no trabalho escravo. Vocês vão ver o espaço delimitado aí dos senhores de engenho, da Casa Grande, da senzala. E vocês vão ver, por exemplo, com José Lins do Rego, que a história é contada por esse branco, esse homem branco que vivia dentro da casa de engenho, mas tinha sua realidade nessa época da vida nos engenhos. Então, vocês têm várias imagens aí, né, da moenda da cana, né, da parte de colheita, e um mapa aqui, do lado esquerdo, do litoral nordestino, onde tinha a maior quantidade de engenhos aqui no Brasil. Outra temática também importante que vai se falar nessa geração é a seca, tá? A realidade social que afeta até hoje o sertão nordestino e todos os efeitos que isso trazem na sociedade, tá? E a denúncia da falta de escolaridade, de oportunidade, né? E mostrando também, tirando um pouco da cabeça das pessoas que são leigas, que realidade é essa que acontece no sertão. Então, vários livros vão falar sobre a seca, né, com personagens maravilhosos, como a gente vai ver em Vidas Secas. Inclusive, eu indico a vocês a lerem um livro, já mandei para vocês em PDF. Tem um filme também, vocês vão se emocionar com uma personagem chamada Baleia, né, que já é uma certa ironia, né? No sertão, uma cachorra se chama Baleia. Então, duas obras principais aí, como 15 de Raquel de Queiroz e Vidas Secas de Graciliano Ramos, vão trabalhar sobre essa temática da seca. Tá? Então, vocês vão ver que a linguagem da geração de 30, ela é um pouco um avanço, né, dessa linguagem simples. Então, vocês vão ver que a geração de 30 tinha um foco na quebra com a formalidade. Então, esses autores da geração de 30 já vão beber desse efeito, então eles vão ser um pouco menos preocupados com essa linguagem. Então, vocês vão ver uma linguagem simples, um enredo dinâmico, fazendo com que os leitores entrassem no enredo da obra e conseguissem se identificar. E essa forma de narrar acabou seduzindo os autores e foi um sucesso de venda. E até hoje essas obras regionalistas, elas estão dentro da nossa perspectiva, tá? Como a linguagem, ela tinha um caráter ideológico, tá? Tinha uma literatura de denúncia social, tinha que ter essa linguagem simples para chegar a mais gente, né? Ser uma linguagem mais sedutora, de fácil entendimento, para que as pessoas conseguissem entender a realidade através de uma obra mais simples, né? Mais palpável. Lembrando que muita gente esquece, mas nessa época, dois livros importantíssimos, que inclusive aí quem vai fazer, quem gosta de história, quem gosta de entender a formação do povo brasileiro, também eu indico dois livros, que é Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que ele faz uma análise sobre a sociedade e a formação da cultura brasileira, especificamente também no Nordeste, nos engenhos. E Raízes do Brasil, também indico a vocês, de Sérgio Buarque de Holanda. Tá?
que são 2 livros que fazem um retrato muito interessante sobre o Brasil dessa época, tá bom? E aí a gente agora vai falar de alguns autores. Então, hoje eu vou falar sobre as obras principais desses 3 autores, que é José Américo de Almeida, que a gente vai falar só da Bagaceira, porque é um livro de grande importância, ele é o primeiro livro dessa geração. A gente vai falar também de José Lindo Rego, tá? Menino de Engenho, Fogo Morto, algumas obras dele. E, por último, Graciliano Ramos, tá? Que aí, meu xodó, que é Vidas Secas, que é o primeiro livro que eu li que me fez sentir de verdade uma realidade que não pertencia à minha realidade, mas está tão próximo da gente, que é a seca, né? Em Vidas Secas, né? Quem não se emocionar com a morte de baleia, não se emociona mais com nada, né? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar Raquel de Queiroz e Jorge Amado, que é um autor que provavelmente que vocês conhecem, e que as obras estão aí na televisão, né, estão muito mais próximas dos cinemas e mais próximas da gente, tá? Então é o seguinte, o primeiro livro dessa geração é chamado A Bagaceira. O próprio nome Bagaceira, o que para vocês é bagaceira? O que significa bagaceira para vocês? Alguém sabe o que é bagaceira? Baixaria. Alguma coisa bagunçada. Bagaceira está ligado muito com essa ideia de algo que está de todo jeito, né? Que é um furdunço, né? Mas bagaceira também está ligado ao sentido de bagaço, tá? Aquilo que sobra da cana. Então, o livro A Bagaceira é um livro de José Américo de Almeida e é um livro completamente inovador. Por quê? É ele que abre essa perspectiva e trazer os traços específicos da região do sertão e a vida do homem daquela época. E lá no prefácio sim, José Américo de Almeida era paraibano, então, assim, a gente está bem próximo da realidade aqui da Paraíba, né? E ele mesmo definiu o novo regionalismo. Então, a obra Bagaceira, ela não é muito conhecida, mas foi ela que abriu e definiu esse novo regionalismo, tá? Por quê? Ele superou aquelas obras exóticas e aqueles modismos linguísticos que haviam na literatura, trazendo algo novo com a linguagem simples, regional, que também tira os lugares comuns da literatura, porque a literatura só tratava dos grandes centros urbanos. E esse romance regional, gente, ele nasce de uma síntese entre o particular e o universal. Então, o que é isso? O traço particular é a cabeça, a análise da própria imagem do sertanejo, da cabeça do psicológico do sertanejo, mas também do universo que era o sertão, que é você trazer os traços específicos de uma região, que é universal, mas também a vida do homem. Então, quando a gente começa a ler A Bagaceira, a gente começa a ter o mesmo espanto que José Américo mostra. Ele diz uma frase muito importante, que até aí no slide que vocês estão vendo, ele diz assim, ó, há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã. Lembrando que essa frase aí tem remete a uma passagem bíblica, né? Canaã é essa terra prometida. Inclusive, a gente já falou um pouquinho de Canaã na obra Canaã, a gente viu no trimestre passado. E ele diz que você morrer de fome no deserto é você, no sertão, um lugar tão rico, um lugar que tem tanta perspectiva, mas é dominado pelas questões políticas e as questões sociais, as pessoas morrerem de fome nessa terra tão rica. Então, mais do que morrer de fome no deserto, é não ter o que comer nessa terra tão rica que é o sertão. O personagem principal é Lúcio, tá? Ele é universitário, filho de senhor de engenho, e a partir dele, a obra tem 2 planos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou também poder fazer um resumo de todas as obras, eu vou fazer sobre a análise da obra, vou analisar trechos da obra,
E vocês assistam, tem o filme, lá no Crescent, tem o filme A Bagaceira. Assistam, são filmes mais antigos, mas vale a pena, tá? Então, tem 2 planos, né? A observação e análise da vida rural, tá? Os sertanejos fogem da seca, e eles acabam, ao fugir da seca, alguns acabam se empregando durante o tempo nos engenhos, e dentro desse engenho eles acabam virando trabalhadores que passam pelas velhas misérias coletivas, porque não são ignorantes no sentido de não ter conhecimento e acabam aceitando todo tipo de rebordosa naquela época, tá? A gente tem um caso de amor envolvendo uma retirante de Soledade, Lúcio e o pai, que é da Goberto, tem uma relação aí amorosa, em que a mulher é o centro aí da problemática, e aí uma relação entre o pai e o filho em relação à mulher. E a Bagaceira, gente, ele já revela a modernidade linguística e estrutural. Eu vou mostrar a vocês um trecho do livro, e vocês vão ver que uma modernidade que se trata através da Bagaceira é a estrutura de forma fragmentária. Então, os quadros, os assuntos, né, as histórias que vão acontecendo, eles são justapostos de quadros e episódios independentes que encontram a unidade de cada personagem. Então, assim, por mais que seja uma relação cronológica, mas a história também é contada por perspectivas do pensamento individual de cada personagem, tá? E essa fragmentação permite uma onisciência narrativa. O que é onisciência, gente? Um narrador onisciente é aquele narrador que conhece toda a história. Ele conhece o que o personagem pensa, ele é onisciente. Lembrando que o narrador dessa obra não é onipresente. O onipresente é que o narrador está dentro da obra, tá? Então, essa onisciência narrativa, ela está dentro de cada protagonista. Então, quando cada personagem, dentro dos seus blocos daí de quadros e episódios, ele vai falar, ele vai narrar, ele vai se manifestar, cada protagonista tem um registro linguístico diferente, tem uma perspectiva de vida diferente. Então, você percebe que você fazer essa narrativa em que cada personagem tem um espaço para mostrar sua pluralidade linguística, isso é um avanço maravilhoso, tá? A gente vai ver, por exemplo, em Memorial de Maria Moura, que os capítulos que Raquel de Queiroz faz, cada capítulo é narrado por um personagem. Então, imagine você pegar uma história em que cada capítulo é contado por um personagem. Então, a visão de mundo é diferente como o personagem vai enxergar aquela realidade, aquele fato. Tá? É bem interessante. A gente vai falar sobre ele na próxima semana. Então, vocês vão ver inovações da Bagaceira. O resgate de um socioleto sertanejo, que é um dialeto, né, mais próximo do sertão. E a Bagaceira também tem uma coisa interessante, gente. Como é uma linguagem muito regionalista, às vezes, e só é entendida naquele público, daquela comunidade linguística, o José Américo de Almeida, ele coloca um glossário, um vocabulário depois, e explica algum conceito de algumas palavras da lexicografia brasileira, né, do léxico, né, do vocabulário. Então, esse livro ele fala da seca do Nordeste, da exploração pelo senhor de engenho, tá? Normalmente as histórias que falam sobre o engenho são contadas pelos próprios senhores de engenho, pelos filhos do senhor de engenho. A submissão dos trabalhadores que aceitavam qualquer tipo de trabalho, né, por serem retirantes, por serem ignorantes, não terem tido oportunidade. E outra, assuntos que sempre foram muito distantes da literatura, como o estupro também, né? Como as mulheres sofriam estupro, como as mulheres eram vistas como objetos sexuais. Falar sobre a sexualidade também em relação às mulheres, os filhos do senhor Engenho, a sexualidade dele, a mulher negra como esse objeto de desejo sexual, também está muito dentro aí. Então, vocês vão ver que são assuntos muito complexos para a época, mas que dão uma definição de como essa literatura tem uma denúncia social interessante, tá?
Então, eu vou ler um trecho da Bagaceira para vocês entenderem a linguagem. Que quando vocês forem ver no Enem esses assuntos, eles não vão perguntar sobre a história do livro em si, eles vão botar trecho de obra para que você analise a linguagem, né, o enredo, tudo que tem uma perspectiva social. Então, a Bagaceira, vocês vão ver aí que ele narra e depois ele bota um verbete, que é um glossáriozinho. Então, vamos lá, a Bagaceira. Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos, com um aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Falando dos retirantes, né? Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adegalçados da magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam aos joelhos, de mão abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, doentes da alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição humana. Éramos retirantes, nada mais. Meninotas com as pregas da súbita velhice karateavam, torcendo as carinhas dépidas do ex-voto. Os vaqueiros másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria, pequenos fazendeiros no arremasso igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. Mais mortos do que vivos. Vivíssimos só no olhar, pupilas do sol da seca, nos olhos espamódicos de pânico, assombrados de si próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunhos. E, em vez de comerem, eram comidos pela própria fome, numa autofagia erosiva. E que trecho forte, né? Mostrando aí como os próprios sertanejos, próprios imigrantes, eram fantasmas que eram levados pelo vento, não sabiam onde iam, não sabiam para onde iam, não tinham nem condição humana, né? E eles eram levados a essa petição de miséria, não tinham relações igualitárias e eram vivos só no olhar. O sol castigava, tá? E o pânico também trazia essa vitalidade enfraquecida, né? E ele fala sobre quando esses homens trabalhavam nos engenhos com melado, que é aquele açúcar grosso, né? Aquele mel que vem do açúcar, e enjoava mais ainda ele, que em vez de comerem, eram comidos pela própria fome. Então, assim, vocês veem que é uma literatura, uma narrativa forte, denunciativa, né? Uma linguagem bem simples, uma linguagem bem pessimista dessa época, bem descritiva. Então, a gente consegue sentir essa dor nessa época desse sertanejo. Aí embaixo ele bota um verbetezinho, né? Tem várias, né? Eu coloquei só alguns. Ele diz adelgaçado, que é enfraquecido, bagaceira, né? Que era uma área em torno dos engenhos onde espalha o bagaço da cana para que se seque, o que é bulha, o que é cabroeiro. Então ele vai dando os significados de algumas palavras aí, tá? Indico o ver o filme, tá? E aí a gente vai vir com o segundo autor, que é José Lins do Rego. José Lins do Rego é paraibano, e José Lins do Rego, ele viveu dentro do engenho. Então a gente vê a obra de José Lins do Rego meio memorialista, intimista, né? Falando sobre as memórias de quando ele era jovem, quando ele era criança, e ele viveu no engenho, né? A narrativa contada por um homem branco, mas que viveu a perspectiva do engenho, só que, logicamente, na visão da Casa Grande. Então, a gente vai ver um autor memorialista, saudoso da infância, diferente de Graciliano Ramos, que não tem muita saudade assim da infância. E o clima aí de José Lins do Rego é dividido em 3 blocos, tá? Tem o ciclo da cana-de-açúcar, e aí o enredo
o espaço é o próprio engenho, tá? E a gente vai ver aí Menino do Engenho, Doidinho, Manguê, Moleque Ricardo, Usina e Fogo Morto. Tem obras também ligadas ao cangaço, né, e o misticismo, lembrando que o cangaço também tem a ver com essa perspectiva regionalista, né, dos cangaceiros, de toda a vida política e social que havia nesses lugares, né, essa religiosidade que havia no cangaço. E também temas diversos, né, que é Pureza, Riacho Doce e Eurídice, que não se encaixam tanto dentro dessas duas perspectivas, mas são regionalistas sim. Riacho Doce, inclusive, virou uma série da Globo, tá? Então, eu coloquei aí para vocês links também do filme Menino do Engenho e, se eu não me engano, também de Fogo Morto, tá? Então é o seguinte, José do Rego, gente, você vai ver a perspectiva de José do Rego, uma linguagem simples, nessa perspectiva importante desse ciclo da cana-de-açúcar, que é, quando a gente fala de ciclo da cana-de-açúcar, que a perspectiva está dentro dessa ideia do engenho, e ele parte de experiências autobiográficas, porque ele viveu no engenho do avô, e lá ele encontrou essa memória afetiva, né, essa memória da vivência dele dentro desse engenho do avô, e criou fundamento para os seus romances. Então, ele foi alguém que viveu esse contexto e se inspirou para criar esses romances. Então, é o seguinte, a gente está aí, de Além do Rei, vai mostrar um processo importante, né? A cana-de-açúcar, a gente está vendo aí a quebra da Bolsa de Valores, né? De Nova York, acabou com o café, mas antes disso teve a decadência dos engenhos do açúcar. Então, o José Além do Rei vai mostrar como aconteceu nessa época, o esplendor da economia através dessa manufatura do açúcar e a decadência disso. Então, a gente vai ver Menino de Engenho, Moleque Ricardo, e depois a gente vai ver Usina, que aí é o esplendor, e depois a gente vai ver Fogo Morto. O próprio nome Fogo Morto diz, toda essa produção cai, e a decadência dessa manufatura, que gira, que é, de certa forma, é a mola de uma sociedade. Então, a decadência dos índios da cana-de-açúcar trouxe, de alguma forma, o avanço pela usina. Então, vocês vão ver Menino Ricardo, Menino de Engenho, esse processo ainda da manufatura ainda é muito mais manual, depois de se mover a usina, trazendo a modernidade, de certa forma, uma revolução da estrutura social e econômica, porque muda tudo, se você muda as formas de processamento da cana, moderniza isso, também muda a estrutura social e a paisagem açucareira, e você sempre não pode esquecer que essa cultura era latifundiária, né? Famílias que eram donas de grandes extensões de terra, desses latifúndios, que pertenciam a famílias ricas, né, abastadas, e patriarcalistas, que tinham aí a relação do homem, das formas do homem se colocar na sociedade, né? A gente vai ver muito o que a gente vai ver o machismo, a cultura masculina da criação dos filhos, da posição em relação à mulher, o homem como dono da casa, o homem como dono da verdade, o homem que não chorava, o homem que tinha uma perspectiva mais dura, né? Inclusive, influenciou aí numa péssima relação que Graciliano Ramos tem, vocês vão ver lá na frente, com o pai, que era completamente duro naquela época. E o próprio autor, José Além do Rego, ele descreveu esse ciclo da cana-de-açúcar com esse trecho aí embaixo. Ele diz assim, que está no prefácio de Usina, tá? Que é um livro que mostra quando o ciclo da cana-de-açúcar ele vai se industrializando. A história desse livro é bem simples. Comecei querendo apenas escrever umas memórias que fossem as de todos os meninos criados nas casas grandes, dos engenhos nordestinos. Seria apenas um pedaço da vida que eu queria contar. Sucede, porém, que um romancista é muitas vezes um instrumento apenas de forças que se acham escondidas no seu interior. Ele diz que ele não tinha a intenção desse livro criar uma perspectiva tão grande, mas acabou virando um grande retrato do Nordeste latifundiário e patriarcalista daquela época. Tá?
E esses romances do ciclo da cana-de-açúcar têm algumas características comuns. Tá? Como normalmente, esses autores, somente de Além do Rego, eles viveram essa época, viveram nos engenhos, não é só uma ficção. Então, a busca esses autores tinham um memorialismo grande, uma memória de uma vivência que vai se sobrepor à ficção. Então, não são obras criadas por alguém que nunca foi no sertão ou que ninguém que nunca viu no sertão. De certa forma, é um manifesto autobiográfico. Tá? Por exemplo, Carlos de Mello, que entende isso aí como o eu lírico do Zé do Rego, ele é o narrador das 3 primeiras obras de Zé do Rego, que é Menino de Engenho, Doidinho e Banguê. Então, esses 3 livros têm o mesmo narrador que Carlos de Mello. Menino de Engenho, ele é criança, depois ele vai para o reformatório, que é Doidinho, e depois ele é um homem adulto em Banguê. Mas a própria perspectiva desse personagem, de certa forma, está ligada à memória desses autores que viveram essa época nas casas grandes, no ciclo da cana-de-açúcar. Tá? Os textos, como eu já falei para vocês, estão aí dentro da decadência dos engenhos e a produção substituída pela usina. Então, todas as movimentações sociais que aconteceram na sociedade com a modernização desse processo da moenda da cana. E, de certa forma, quando há essa decadência, também uma decadência física e psíquica. Por quê? Se você tem toda uma pirâmide social ligada à manufatura de um produto como a cana, que tinha toda uma engrenagem, se isso tem uma decadência, traz também a decadência dos senhores de engenho. Então, as próprias famílias dos senhores de engenho também tiveram uma decadência também psíquica, que é o resultado dessa derrocada social, dessa quebra social. Então, os senhores de engenho acabam falindo de alguma forma. E falindo os engenhos, né, da forma mais tradicional, toda uma sociedade responde por isso, porque está todo um processo de consequência que traz quando a ponta dessa pirâmide, de certa forma, tem essa derrocada, né? A visão dos narradores normalmente era de um senhor de engenho, tá? Só que esse narrador, por mais que ele seja um homem branco da época, ele era consciente, ele era lúcido do subdesenvolvimento do Nordeste e as mazelas. Então, não é um homem branco que está aqui vê só a realidade por fora. Ele é um personagem consciente e era um personagem, normalmente era um personagem que tinha esse conhecimento desse subdesenvolvimento nordestino. A linguagem era espontânea e, às vezes, um pouco repetitiva, gente, porque, assim, quando a gente tenta convencer alguém de algo, quando a gente tenta ser muito descritivo, a gente acaba descrevendo tanto que chega um pouquinho da repetição, mas não deixa de o livro ser maravilhoso, tá? Aí eu vou colocar um trecho aí de Menino de Engenho, tá? Então, vocês vão ver Menino de Engenho, é um livro memorialista, tá? O menino começa a história de Carlos, e aí Zé do Rego faz uma narrativa muito autobiográfica, memorialista, saudosista, de um menino que vivia dentro do engenho, um menino livre, né? Um menino que era tido como uma pestezinha, porque tinha uma força de vida muito grande. E a gente vai ver um trecho chamado A Cheia. Tá? Vocês vão ver aí nessa perspectiva o cenário, vocês vão ver o cenário aí do sertão, vocês vão ver aí relações próximas da cultura nordestina, vocês vão ver falar sobre batata doce, né, sobre o gado, um panorama aí dessa obra de Além do Rego. Tem um filme lá no Classroom, tá certo? Para a gente não ficar também falando todas as obras, eu deixei para vocês lá o filme para vocês assistirem. Lembra que ele morava no engenho do avô? Então, vamos ler um trechinho. Há 8 dias que relampejava nas cabeceiras. Meu avô ficava de noite por muito tempo a espreitar o abrir rápido do relâmpago para os lados de cima. E quando se cansava de tanto esperar,
botava os moleques para isso. Lá um dia, para as cordas da nascente do Paraíba, que é o Rio Paraíba, via-se quase rente ao horizonte um abrir longínquo e espaçado de relâmpago. Era inverno na serra do Alto Sertão. As experiências confirmavam que com 2 semanas de inverno, a Paraíba apontaria na várzea com a sua primeira cabeça d'água. O rio no verão ficava seco e se atravessava a pé enxuto. Apenas aqui e ali pelo seu leito formavam-se grandes poços que venciam a estiagem. Nesses pequenos açudes se pescavam, lavavam-se os cavalos, tomavam-se banho. Nas vazantes plantavam batata doce e cavavam pequenas cacimbas para o abastecimento de gente que vinha das caatingas, andando léguas de pote na cabeça. O seu leito de areia branca cobria-se de salsas e junco verde escuro, enquanto pelas margens os marizeiros davam uma sombra camarada nos meios-dias. Nas grandes secas, o povo pobre vivia da água salobra e das vazantes do Paraíba. O gado vinha entreter a sua fome no capim ralo que crescia por ali. Com a notícia dos relâmpagos nas cabeceiras, entraram a arrancar as batatas e os jerimums das vazantes. Então, vocês estão vendo aí uma narrativa bem regionalista, com imagem, né? A gente consegue até visualizar, ele era tão descritivo, que a gente consegue visualizar o local em que acontecia isso, o espaço. Ele fala das caatingas, sobre os rios que ficavam tão secos que dava para se atravessar de pé enxuto, o gado que comia o resto do pasto que tinha. Então, você consegue perceber que, por mais que o autor, o narrador, seja um menino, né, tem esse memorialismo de um homem maduro que escreve o livro, que é Zé do Rego, começa a mostrar aí traços da realidade do sertão. E aí a gente está falando aí do Rio Paraíba. Tá? Zé do Rego, gente, tem várias outras obras, tá? Banguê, Moleque Ricardo, mas eu coloquei esse trecho para a gente analisar como as experiências desse autor estão dentro da obra. Então, o que é importante saber de Zé do Rego, esse memorialismo, a linguagem, se vocês perceberem aí, uma linguagem simples, direta, descritiva, e numa perspectiva bem interessante sobre a realidade daquela época. Tá? E a gente vai agora para o nosso último autor de hoje, que é Graciliano Ramos. Tá? É um escritor de Alagoas, então você vê mais um escritor nordestino, que escreveu, para mim, no top 10 da literatura que eu tenho, da literatura brasileira, a obra mais linda que tem, que é Vidas Secas. Tá? Ele escreveu também Caetés, São Bernardo, Angústia, Memórias do Cárcere, Infância e Insônia. Caetés e São Bernardo, vocês vão ver que São Bernardo é uma obra que se passa numa fazenda, chamada São Bernardo, e que o protagonista tem uma ambição muito grande, ele consegue essa fazenda de uma forma meio que de forma errada, e mostra como era toda a relação de ganância e de poder que existia, inclusive, no sertão. Tá? Angústia e Insônia são livros mais urbanos, que falam mais da perspectiva psicológica dos personagens. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que Graciliano Ramos, além de ter livros regionalistas, também tem livros de perspectivas psicológicas. O próprio nome Angústia e Insônia trazem essa perspectiva mais individual, da perspectiva psicológica. Insônia tem contos maravilhosos, como O Relógio, por exemplo, que fala sobre... E esses contos falam sobre uma perspectiva de como a cabeça humana trabalha com a insônia e com problemas sociais naquela época. Tem Memórias do Cárcere, que é um livro que foi escrito, mas não foi terminado, porque ele foi preso. Existem muitas histórias, né, muitas lendas sobre esse livro, mas as Memórias do Cárcere, não sei se você sabe, mas se chama prisão. Graciliano Ramos era um cara com ideias sociais que foram ligadas ao comunismo, com ideias de
direito a todos, né, de equidade, de igualdade para todos, e acabou sendo preso, de repente, na sua casa. E em Memórias do Cárcere, em vários volumes, ele conta todas as mazelas que acontecem dentro da prisão. E é interessante que esse livro, muitas pessoas dizem que trechos foram retirados desse livro, porque ele denuncia um poder político muito grande que existe dentro desses do cárcere. E a gente tem aqui do lado Vidas Secas, né, que a gente vai trabalhar ele. Leiam o livro Vidas Secas, tá, gente? Tá aí o livro em PDF, leiam, que é maravilhoso. Também tem um filme. Vocês vão se apaixonar pela história do Fabiano, sim, a Vitória e Baleia. Infância aí, que a gente também tá, a gente vai trabalhar também infância. E Graciliano Ramos falando sobre a própria infância, possivelmente dele, né, o eu lírico dele, mas de uma forma não tão memorialista e saudosista como o José Lins do Rego. Tá? Então é o seguinte, Graciliano Ramos, ao contrário de José Lins do Rego e de outros autores da geração de 30, ele não tem muita nostalgia com aquele universo das velhas oligarquias rurais, não. Tá? Os engenhos e toda a estrutura social dessas oligarquias sociais, não. Tá? Ele analisou de uma forma muito áspera. Você vai ver que Graciliano Ramos fala sobre a realidade de uma forma muito dura. Tá? Mesmo ele sendo descendente dessa realidade, ele fala de uma forma muito seca, tá? Tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno. Tá? Para vocês terem uma ideia, Graciliano tinha um problema da visão, e o próprio pai dele e a mãe dele tiravam onda da cara dele, chamando ele de cabra cega. Tá? Vocês vão ver em infância e as experiências infantis de Graciliano Ramos foram muito frustradas, porque uma sociedade patriarcalista, o homem tinha que esconder sua sensibilidade, tinha que esconder suas emoções. Então, seu pai era muito duro com ele, batia muito nele. A violência é uma forma de mostrar masculinidade, poder. Então, se vê um jovem frustrado, mas você vê que, mesmo ele falando de uma forma muito áspera, ele é muito claro nas suas ideias. Mas, lógico, de uma forma muito mais pessimista do que o José do Rego. E essas experiências infantis dele não foram muito interessantes, e isso acabou aguçando uma sensibilidade para as misérias de um sistema injusto e apodrecido. Esse sistema patriarcalista, né? Machista, em que só violento, né? De respeitoso, principalmente com as mulheres, né? E tem uma passagem, né? Em infância, e é um capítulo chamado Cinturão. Quem aqui já levou uma pizza de cinturão? Imaginem numa época em que o homem, a figura paterna, não podia ser desmentida, não podia ser atingida. E tem uma passagem marcante na infância dele, nesse capítulo, em que o pai, ele acha que perdeu o cinturão e não encontra o cinturão e culpa o filho. E aí tem um trecho que ele coloca aí que diz assim, que é o pai falando, né? E o pai que falou para ele que ele tinha perdido o cinturão. Aí ele diz, onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação que me fura os tímpanos pontas de ferro. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me no braço, açoitando-me, que era o pai dele. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta do ABC. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta eram menos sinal de dor que explosão de medo reprimido. O pai dele era muito agressivo com ele, muito violento. Ele também não sentiu muita vontade, né, quando ele foi aprender a ler e a escrever. O ensino era, de certa forma, muito violento. Ele achava que
essa violência, esse açoite que existia também faz parte desse trauma dele. E ele disse que o pai dizia que a culpa era do filho. A raiva que o pai teve culpou o menino de ter perdido o cinto. E, de repente, o pai acha esse cinto. E quando o pai acha esse cinto, que estava embaixo dele na rede, o menino apanha a si mesmo. Porque o pai não podia ser desmentido. E ele nunca ia admitir para o filho que ele estava errado. Né, que o próprio pai estava errado. Então, mostra aí uma relação patriarcalista muito dura, né? Um homem que acabou ficando frustrado, traumatizado. Então, Graciliano Ramos mostra também que não foi difícil a alfabetização, a relação com a mãe, a relação com o pai. E se vocês deram uma olhadinha, também tem uma linguagem muito simples, né? Rodopiar na sala como carrapeta, né? Tem uma linguagem bem interessante em infância, tá? A gente vai falar agora sobre Vidas Secas. Quero que vocês prestem bem atenção nessa obra, que é uma obra, talvez a obra mais conhecida e a obra, talvez, mais importante na relação temática e abrangência da temática, que é Vidas Secas. O próprio título, né, já remete a uma ideia de sequidão, de secura, de falta de vida, que são vidas secas, sem vida. Conta a história de retirantes, que também são chamados de migrantes, que viviam nessa vida nômade, né? Quando a seca vinha, eles fugiam, iam para um lugar que tinha uma melhor qualidade de vida, buscavam uma melhor qualidade de vida, mas acabavam voltando. Então, Vidas Secas é muito interessante, é um livro cíclico, tá? Então, vocês vão ver que o primeiro capítulo e o último capítulo, essa história ela vai em ciclo, como se esse retirante fosse viver sempre essa perspectiva e esse ritmo e esse movimento o resto da vida. Tá? É a história da família de Fabiano. Leiam o livro, gente, é muito bom. E mesmo que vocês conheçam agora a história, mas leiam o livro. Tem um filme também muito emocionante. Quem não se apaixonar por baleia é muito insensível. Quero ver quem não vai se apaixonar por baleia. Então, a família de Fabiano era ele, sim, a Vitória, que era a sua esposa, os 2 filhos, a cadela baleia e um pássaro, né, um papagaio. Então, primeiramente, a gente vai perceber que não é só uma tragédia, pelas condições ecológicas, é uma tragédia humana, porque Fabiano é um cara rude, é um cara estúpido, é um cara, de certa forma, que teve uma ignorância durante a sua vida sobre todo o mundo, então fez dele um homem bruto, tá? E, para vocês terem uma ideia, os filhos não têm nome. Então, ele sai de suas casas, é o filho mais velho e o filho mais novo, tá? Se a Vitória não tinha uma perspectiva de grandes sonhos, porque nem sonhar ela podia, ela não tinha nem com o que sonhar, eles 2 conversavam um linguajar bem rudimentar, meio que balbuciando. Então, o estilo, a própria narrativa, ela é áspera, seca e pobre. Então, vocês vão ver que quando a Graciliano Ramos está falando sobre os personagens, né, está contando a história, o tom do texto, o tom da narrativa, reflete o sentimento dos personagens. Então, os personagens ignorantes sobre o mundo, os personagens com sonhos pequenos, a análise psicológica desse personagem muito simples, porque são pessoas de uma maturidade psicológica também seca e pobre, é vista na narrativa. Então, Graciliano Ramos, ele não fala coitada da família, ele narra de uma forma bem seca, bem áspera, intencionalmente, né, esse estilo intencional dele fazer isso, para que a gente sinta
o peso e a dor dessa tragédia, não só ecológica, mas humana, né, que era vivida por esses retirantes, né? Então, vocês vão ver, e Graciliano Ramos, gente, ele fala sobre a animalização dos protagonistas. Vejam, quando eles saem da sua casa, né, para tentar uma vida melhor por causa da seca, não existe uma relação de carinho, não existe uma relação entre eles tão próxima, porque a vida fez com que eles fossem, de certa forma, também secos. E Graciliano Ramos fala um pouco deles de uma forma animalizada, uma animalização do sujeito. Então, o que é isso? Não é que eles viraram animais, mas a forma deles enxergarem, de eles interagirem, eram, de certa forma, animalescas. Então, ele diz que Graciliano é um burro, um animal, e ele mesmo percebe, eu sou um animal. Então, mostrando que as condições sociais também animalizam o homem, diminuem a perspectiva do homem, e fazem com que Fabiano, que é o pai da família, né, também traga essa brutalidade dele, uma expressão muito frágil, muito pequena, não tem uma complexidade psicológica grande, porque como é que a gente vê uma família de retirantes que não tiveram acesso a nada, a estudo, até os sonhos dele eram pequenos. E Baleia, que é a cadela, que é uma grande ironia a cadela ser chamada Baleia, era a que tinha a maior complexidade psicológica. Você, professor, a cachorra, ela pensava, ela falava, ela é uma ficção? Não. Quando o Graciliano Ramos, o narrador onisciente, falava de Baleia, ela tinha ações muito mais humanas do que os seus donos. Porque, na verdade, o personagem do sertanejo, como Fabiano, sua esposa, seus filhos, os seus sonhos eles eram, de certa forma, insignificantes. E aí, essa animalização dele mostra que esses próprios sertanejos estão ali sofrendo esse processo todo dessa exclusão, porque eles são um processo de um fator dominante, que é a exclusão social, que organizou a sociedade de uma forma que colocou eles ali. Então, não existe grandes diálogos entre eles. O filho pergunta ao pai o que é um inferno, e ele bate no filho porque ele não sabe responder. Eles comem resto de comida, eles comem restos de carcaça no percurso. Eles andavam quilômetros e quilômetros sem encontrar comida. Fabiano, um dos seus filhos, o filho mais novo, cai, né, por inanição, por sede, e o pai meio que continua sua caminhada como se as dores do mundo fossem normais. A gente percebeu um pouquinho direitinho, as pessoas do sertão hoje dele, elas são mais duras, mais secas, mas não é isso. A própria realidade transformou assim. Então, essa animalização e essa visão natural tem um pouco de naturalismo, né, que a gente viu o naturalismo no século antes. Trazer o homem como um animal, como instinto, como perspectivas que reduzem esses personagens às consequências da seca. Então, vocês vão ver uma narrativa muito seca, muito dura, que faz com que a gente se emocione, porque é uma vida dura, uma narrativa também muito seca, e que faz com que... Deixa eu falar um pouquinho sobre Baleia. Gente, Baleia não falava, logicamente, mas quando o narrador ele contava sobre Baleia, ele meio que contava como a cachorra poderia estar pensando, como seria o pensamento dela. Então, ela era muito fiel a seus donos, ela tinha Fabiano como seu líder,
Então, ela respeitava ele. Então, ela era a visão humana dentro dessa animalização e brutalidade desses personagens. Por exemplo, tem uma cena, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que ela caça um preá, e é uma cena muito bonita. Eu vou falar para vocês, tá? Então, o Fabiano é um camponês, né, um retirante, e a seca só faz intensificar mais ainda essa miséria, porque ele já é miserável, tá? Então, eu vou ler um trecho para vocês, que é o primeiro capítulo, Mudança. E aí vocês vão ver a linguagem, e aí vocês vão ver como os personagens, eles se tratavam, como eles se colocavam, como era a questão psicológica deles, como eles se viam no meio de todo esse processo. A descrição é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que era tão descritivo que chegava até a ser até repetitivo, mas é uma forma importante de narrar e trazer verossimilhança. Então, quanto mais detalhe eu der, mais próximo isso eu vou ter. Né? Inclusive, eles acabaram matando o papagaio por fome, né? E quase que matavam a cachorra também, né? Porque na escala de poder, a cachorra, o papagaio vinha, depois vinha a cachorra, né? Então, o capítulo é assim. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes são a família, né? Tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Vegetação, né? Arrastavam-se para lá devagar, assim a Vitória com o filho mais velho, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Quarto, né? É o quarto daqui da nossa cintura, tá? Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximavam-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou aquado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, fraquejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda excomungado. O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar. Não sabe onde. Bem duro esse trecho aí, né? Então, vocês estão vendo que caminhavam por dias sem beber água, não tinha sombra, e você vê aí como Fabiano, ele era grosso, ele era estúpido, e ele não tinha muitas palavras para falar. E ele agia de forma muito rude. Então, quando o filho caiu no chão e pôs-se a chorar, depois que ele ficou lá parado, o pai pegou uma faca e deu a ponta da faca e meio que apontou assim no filho para ver se ele levantava e sair. Tipo, uma relação muito... Não sei se vocês conseguem entender. Muito seca, muito dura, né? Que ele é um reflexo disso tudo, tá? E desde esse processo, Baleia sempre estava próximo dele. E vocês estão vendo aí que Fabiano desejou matá-lo.
Mas não é matar, porque assim, uma das características que o naturalismo traz para essa geração é mostrar o homem como um ser de instinto, que age por instinto, age levado pela raiva, pela ira. E Fabiano, mesmo sendo seu filho, esse desejo de matá-lo é aquela ideia que tem de como se o filho fosse um peso, e que ele queria chegar independente do filho. Então, traz uma perspectiva de a gente analisar que Fabiano era uma pessoa que não gostava do filho, nada disso. É a criação que ele tinha, a obstinação dele que ele tinha, tanto que os filhos nem nome tinham. Tá? E aí, gente, durante todo o livro, vai se mostrando algumas peripécias, né, que vão acontecendo. Fabiano consegue um emprego para trabalhar numa fazenda, tá? Ele é enganado, é um cara ignorante. Ele é preso pelo soldado amarelo, porque ele acaba xingando o soldado. Ele faz análise muito ruim dele mesmo, tá? A gente vai percebendo que os sonhos dos meninos dos personagens são pequenos, né? E essa complexidade psicológica vai lá para baixo. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre Baleia, para a gente terminar a nossa perspectiva aqui, tá certo? Baleia era esse animal, mas ela era a consciência, ela era a relação humana que existia entre eles. Para vocês terem uma ideia, tem uma cena muito forte nessa narrativa, que é um dia que Baleia sai para caçar, e aí ela encontra um preá, um rato vive no sertão. Ela completamente esfomeada, mas ela traz o preá na boca. Aí Graciliano Ramos faz uma narrativa como se ela tivesse muito feliz por fazer aquilo, e ela, em vez de comer o preá, ela joga o preá na frente de Fabiano, e eles devoram aquele preá, e não deixam nada para ela. Tipo, ela era muito fiel a eles, mas ela não tinha essa retribuição, porque ela era simplesmente uma cadela. Então, existe um sentimentalismo na cabeça de Baleia que faltava na família. Principalmente faltava em Fabiano. E a cena muito dura é que, quando acabou tudo, sim, a Vitória lambeu a boca da cachorra, para que pelo menos o que ficou na boca da cachorra, o sangue, ainda conseguisse servir como comida. Então é bem duro, né, gente? É uma narrativa bem dura. É um livro bonito, mas seco, né? Que mostra essa questão muito grande. E chegou uma época que Baleia ficou doente, né? Ficou cheia de feridas, né? Ficou muito doente. E Fabiano decidiu matar a Baleia. E aí o que acontece? Pensou em matar a Baleia. Vocês estão acompanhando a história, gente? De Baleia? Aham. Vocês têm que assistir o filme, gente. Eu mandei para você, assistam o filme. Porque Baleia, ela tinha um sentimento de fidelidade muito grande à família. Só que, quando a gente fala assim, eram pessoas muito ruins, gente. A gente pegar a história da avó da gente, do avô da gente, é muito mais fácil do que a nossa. Então, tipo, às vezes os nossos avós tinham 10 filhos, né, 12 filhos, e era muito comum os filhos morrerem de fome, não vingar. Né? Quantas pessoas dizem assim, a minha avó teve... A avó fala assim, eu tive 15 filhos, mas só vingou 5. Então, a dor da vida faz com que eles não tenham tanta perspectiva humana, de alguma forma, né? Desse carinho, desse... Então, Fabiano viu que ela estava doente e decidiu matar Baleia. Aí você fala assim, mas matar a cachorro que foi tão fiel a ele, Graciliano mostra que Fabiano não pensava muito. Talvez Fabiano tenha feito isso para evitar que ela sofresse.
Só que, gente, eu me arrepio todinho, é sério, a gente dá vontade de chorar. Quando Graciliano mostra que Baleia olha nos olhos de Fabiano e percebe que ele vai fazer alguma coisa, ela vê ele como um ídolo, assim, mas ela não entende o que vai acontecer e ele acaba dando um tiro nela. Aí eu vou ler para vocês esse trecho. Eu fico emocionado porque, assim, é uma cena muito bonita, tá? E eu vou ler para vocês, tá certo? Cadê? Aí, isso aí, ele tá falando de Fabiano, tá? Ele diz assim: examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de Turco. Levou a espingarda ao rosto. Pegou a espingarda e botou no rosto de Baleia. A cachorra espiou o dono desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando, até ficar do outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas pupilas negras. Aborrecido com essa manobra, porque ele ficava muito irritado com tudo, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de Baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo tiros e latidos, Sinhá Vitória apegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama chorando alto. Fabiano recolheu-se. Lembrando que a mulher não podia dizer nada, né? E os filhos choravam e ninguém podia dizer nada. E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de lona. Meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano, e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se ali um instante, meio desorientada, saiu depois sem destino e aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou como gente em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte superior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Estou tudo arrepiado. Encaminhou-se aos juazeiros. Juazeiros são pés de joá, tá? Sob a raiz de um deles, havia uma barroca macia e funda. Gostava de despojar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos, e quando se levantava tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Está vendo como ele narra Baleia de uma forma mais humana, né? Ainda tem, viu? A cena mais linda do livro. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou-se erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nessa posição torcida, mexeu-se a custo, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza, o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos à noite? Ela preocupada. A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a ele, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras,
Aquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde se a Vitória guardava o cachimbo. Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela e rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais, gordos, enormes. Vê que coisa linda, gente. Não é lindo? Triste, mas eu me arrepio todinho, toda vez que eu falo sobre esse livro. Não é lindo, né? Como ele fala de baleia. Poxa, é muito bonito, velho. Eu tô chorando aqui. Eu toda vez. Agora, eu queria que vocês lessem o livro. Eu mandei para vocês o livro. Ele tem poucas páginas. Leiam o livro. E também tem um filme. Dê uma olhada. Porque se vocês pensarem direitinho, estão vendo que a linguagem ela é bem sertaneja, bem coloquial. Ele fala que ela franziu as ventas, né? Se aquietou. É uma linguagem muito próxima de uma linguagem regional. E se você perceber direitinho, vocês conseguem ver que ele fala, o narrador fala de Fabiano como um animal e traz essa ideia humana, sentimental, com a cadela. E passada essa morte de Fabiano, de Baleia, o livro, ele meio que é um ciclo. Então, eles saíram por causa da seca, tentaram a vida, depois eles voltam. Então, ele mostra em Vidas Secas que essa vida seca, através dessa vida, ela era uma vida cíclica. Tá? Então, de seca em seca, esse ciclo, ela voltava. Tá? E no final de Vidas Secas, e o final de Vidas Secas, né, já tornou-se antológico, né? É uma coisa muito bonita. Bonita assim, né? Trágico, né? Após a segunda e destruidora seca, Fabiano e sua família fogem para a cidade. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas. O cheiro de carniças que emprestavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. A ignorância dele, né? Repetia docemente as palavras de Sinhá Vitória. As palavras que Sinhá Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como os cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. Desculpa. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sim, a Vitória e dois meninos. Então, vocês estão vendo aí o final do livro. Bem, um engajamento crítico muito grande. Quer dizer que essa dor dessa família, ela é cíclica. Ela vai acontecer com outros Fabianos, com outras, assim, as Vitórias e com outros meninos. E eles vão acabar como cachorros, igual a baleia. Então, a vida era vista nesse livro de uma forma muito pessimista. Tá? E esse é o livro, um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Se vocês puderem ler esse livro, está lá para vocês lerem. Leiam, gente, é interessante. Vocês vão amadurecer muito como pessoas. Dão valor mais à vida, né? E esse livro Vidas Secas, a história também é parecida muito com o livro que ainda vem na semana que vem, que é o 15 de Raquel de Queiroz, que fala também sobre uma família de retirantes. E uma história muito triste também, que Raquel de Queiroz vai contar. Tá? E, por último, né, para a gente terminar, São Bernardo. Tá? Essa obra é São Bernardo. E é bem interessante, porque vai se mostrar em São Bernardo. São Bernardo é uma fazenda, tá? E
vai mostrar sobre a ganância da ascensão social das pessoas. Que as pessoas, quando querem ascender socialmente, elas acabam usando a própria ganância, né, e questões difíceis. Então, ele conta a ascensão social de um ex-trabalhador. Paulo Honório, ele trabalhava na fazenda, depois ele conseguiu a fazenda. Vê o que Paulo Honório fez. Ele fez a fazenda falir, a Fazenda São Bernardo, explorando todo mundo. Depois, Paulo Honório comprou essa fazenda que ele ajudou a falir para comprar mais barato. Só que Paulo Honório, ele tinha uma visão boa. Então, ele pegou essa fazenda, que era uma propriedade que já estava arruinada, que ele mesmo ajudou a arruinar, e ele transformou no modelo para toda a região. E tudo se organiza em torno dele, como os coronéis, né? Sempre tem essas novelas de época, essas histórias de época, sempre tem os coronéis. Eles são o manda-chuva de tudo, né? Então, esse coronel, ele era tudo. Ele era advogado, ele tinha tudo. Então, ele mandava em tudo. E é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas no naturalismo tem histórias muito interessantes que trazem a relação do homem como um instinto. O homem visto como um ser social, mas também trazido por questões naturais, biológicas, né? E Paulo Honório, ele queria casar e ter um filho para deixar a herança dele, né? Essa visão patriarcalista, né, de deixar o homem ter um filho, um homem para deixar para ele e tal. E ele pega e escolhe Madalena. Até o nome Madalena remete à ideia bíblica, né? Que era professora. Vocês vão ver que normalmente as mulheres, quando tinham uma profissão, eram professoras, né? Até hoje, a profissão de professor, principalmente de ensino fundamental, está ligado à mulher, né? Então, assim, ao contrário do marido, ela tinha um sentimento filantrópico muito grande, que era o quê? Era contra essa exploração dos trabalhadores, ela queria abrir uma escola para esses trabalhadores, e Paulo Honório era muito ganancioso, tá? Inclusive, vai ter uma parte bem, bem dura agora. Se falava muito nessa época, né, nessas histórias que a gente está vendo nessa geração, falar sobre suicídio. Você sabe que o suicídio ele é um tabu até hoje, né? Você sabe que os casos de suicídio eles são até escondidos da sociedade, da imprensa, né? Existe um tabu muito grande em relação a isso. Só que nessa época, os autores mostravam que o suicídio era um efeito de uma causa muito forte, que era as pessoas se suicidavam por uma opressão social de alguma forma. A mulher pela pressão social, o homem também pela pressão social que havia por ele ser homem. Então, assim, a mulher, ela sofreu uma pressão muito grande, sofria ofensas, humilhações, e o próprio Paulo Honório humilhava a mulher porque ele era complexado, ele achava que a mulher traía ele achava que aquele grande complexo masculino de que a mulher sempre está fazendo alguma coisa, né? Essa insegurança masculina, essa fraqueza, né? E para vocês terem uma ideia, gente, não sei se vocês já viram na literatura falar sobre suicídio. Então, pela primeira vez se fala de suicídio. Então, a mulher, para encerrar esse ciclo de humilhação, de repressão, Madalena acaba se suicidando. É fogo, né? Só que ele acaba, como é que eu posso dizer? Percebendo que o que levou esse gesto dela, de alguma forma, tinha a ver com ele. Então, é como se ele fosse o culpado disso, né? Traz um pouquinho dessa consciência. E o que acaba acontecendo é que o Paulo Honório percebe a merda que ele fez, né? Ele era um cara muito individualista, era um cara que só pensava nele, fez até a mulher dele suicidar, depois
teve a prova de que a mulher era praticamente uma santa, e ele acaba ficando entregue à sua própria solidão e tão lúcido que ele era, fez com que ele ficasse cada vez mais dolorido, porque assim, como ele ficou sozinho, a consciência dele pesou. Então, cada vez que ele ficava mais lúcido, ele pensava sobre a vida dele e via que isso era uma questão pesada para ele, que acabou ele fazendo a própria mulher se suicidar. Então, além dessa história toda, tem aí todo o enredo e toda a localização aí de um romance regional. Se passa numa fazenda, fala sobre a crise dos fazendeiros, tanto que ele compra a fazenda, né, de um fazendeiro falido, o sistema patriarcal, tá? E aí, o último parágrafo aí, isso aqui é a última parte do livro, tá? Vou mostrar para vocês, para a gente ver um pouquinho sobre a linguagem também. Faz 2 anos que Madalena morreu. 2 anos difíceis. Esses são os últimos parágrafos do livro, tá? E quando os amigos deixaram de vir discutir política, isso se tornou insuportável. De longe em longe, sinto-me fatigado e escrevo uma linha. Digo em voz baixa. Estraguei a minha vida. Estraguei estupidamente. Está falando isso é Paulo Honório, tá? A agitação diminui. Estraguei a minha vida estupidamente. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos... Para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que mais me aflige. A malecoreba de Mestre Caetano arrasta-se por aí, lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na cama. O marido é cada vez mais mulambo. Os moradores que me restam são escambebes como ele. Para ser franco, declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham. Reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além. Estamos tão separados. A princípio estávamos juntos, mas essa desgraça profissão nos distanciou. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarravam com minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas. A vela está quase a extinguir-se. Julgo que delirei e sonhei atoleiros, rios cheios e uma figura de lobisomem. Lá fora há uma treva dos diabos, um grande silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela fechada e o nordeste espalha folhas secas no chão. Triste, né, o final desse livro. Então, Paulo Honório, mais uma vez, a narrativa mostra um homem que foi levado pela sua ganância, seu instinto, mas se você perceber direitinho, ele não assume o que ele fez de alguma forma, e ele sabe tanto que ele é fatigado a ser essa pessoa egoísta, ele diz que não adianta se enganar, que se tudo acontecesse, ele acabaria fazendo a mesma coisa. E vocês veem que ele não tem empatia por ninguém. Até as pessoas que ainda continuam trabalhando para ele xinga, né? Ele fala de uma forma pejorativa, e ele lastima todo mundo, né? E ele bota a culpa inteira na profissão, como se a profissão foi que fez ele ficar assim. Então, estão vendo, gente, mais um livro que fala sobre a condição humana, uma análise psicológica grande dos personagens, tá? Tem uma característica realista, também tem uma característica naturalista, em que o homem é analisado de uma forma bem crua, bem natural,
através de seus instintos, suas vontades, o egoísmo, a loucura, né? A gente também tem. E se vocês perceberem, também tem muitas partes no diálogo, no trecho que ele fala, desculpa, na narração, tem exclamação, né? Alguém que está desesperado. Então, isso aí é São Bernardo. Eu vou falar, só para a gente terminar, sobre alguns livros. Lembra que eu falei para vocês, ao mesmo tempo, Graciliano Ramos tinha essas obras mais regionalistas que falavam da seca, né, do sertão, mas também tinham livros que tinha uma visão mais psicológica da existência humana. Dois deles é Angústia e Insônia. O próprio título já diz tudo, né? E Angústia é um dos livros mais amargos da literatura brasileira, né? Luiz da Silva, ele vai falando sobre as frustrações da vida dele, gente. E é uma narrativa que Graciliano Ramos ele consegue, num clima de agonia, mostrar toda a dissolução psíquica da neurose do personagem. Então, a narrativa de Luiz da Silva, o ritmo do texto, traz na gente uma angústia também, porque a gente entra nessa neurose que o próprio personagem criou. E ele não tem capacidade de equilibrar essa miséria que ele vive e corrompe os ideais dele. E ele deixa de ser uma pessoa para ser uma coisa, algo degradado. Então, vocês vão ver que a complexidade humana aí é trazida bem para baixo. Você vê que São Bernardo também, a complexidade humana e a capacidade humana também vai lá para baixo. É como se os sujeitos em Graciliano Ramos fossem decadentes, assim como foi o próprio processo da decadência de todo o sistema econômico daquela época. Tá? Ele foi traído pela noiva. Foi abandonado pela noiva. A mulher trocou ele por um sujeito rico. E o livro é uma angústia pura e uma das obras mais sofridas da obra de Graciliano Ramos. Então, você também percebe aí, gente, a mulher também como protagonista de questões negativas, tá? A mulher que trai também, a mulher que é mostrada não só numa visão romântica, mas como um ser comum, tá? Insônia, como eu falei para vocês, é um livro de contos, tá? E aí tem contos maravilhosos como O Ladrão, O Relógio, tá? E que mostra também uma atmosfera cinzenta e meio triste, tanto que o título já fala aí sobre insônia. Quem tem insônia sabe muito bem como é a cabeça de alguém que tem insônia, né? E por fim, gente, né, eu queria falar muito mais sobre esses livros, mas a gente tem um tempo, né? Por fim, a gente vai falar de Memórias do Cárcere, né, que Graciliano escreveu nesse texto autobiográfico dele, onde ele foi preso por supostamente ter ideias comunistas, né? E ele vai retratar essas condições dramáticas da prisão, e durante vários meses ele foi de presídio em presídio, né? Porque eles trocavam as pessoas de presídio para que ele não tivesse amizade e não tivessem, se juntassem ideias, né? Conseguissem fazer uma rebelião. E aí Graciliano conheceu realmente o peso e a brutalidade do governo de Getúlio Vargas, do primeiro governo de Getúlio Vargas, tá? E esse livro, de certa forma, é um retrato para que ninguém esqueça o que é um regime autoritário e arbitrário, tá? E aí, como disse Werneck Sodré, metido no porão do navio, misturado aos criminosos na correção, conduzido ao presídio da ilha. A ilha é Fernando Noronha, tá, gente? Existia um presídio em Fernando Noronha em que os presos iam para lá porque não tinha como fugir. Tá? Tendo a cabeça raspada, tornado farrapo humano pela miséria física, assistindo aos espetáculos mais sórdidos, Graciliano Ramos nos retrata, com impressionante nitidez,
não apenas os quadros a que assistiu, mas através desses quadros, uma fase da existência do nosso país. Fase que nos parece agora qualquer coisa distante e perdida, de que apenas nos recordamos, que nos parece já histórica, fazem que o que existe de mais baixo na natureza humana foi exposto em evidência. Então, Graciliano faz esse texto em primeira pessoa, e ele mostra todas as mazelas e as condições dramáticas da prisão e o governo autoritário de Getúlio Vargas. Tá certo, gente? Gostaram aí das obras, dos comentários das obras? Gostaram, gente? Sim, professor. Aí eu quero o que de vocês? Eu quero que vocês vão lá e assistam os filmes, tá? E leiam, se puder, Vidas Secas. Vocês vão ter Ô, professor, se não quiser ver o filme, eu posso ver só o livro? Pode, agora sabe por quê? Eu prefiro o livro. Porque você sabe que toda obra que ela é transformada em filme, ela não tem a mesma complexidade do livro, né? O livro ela é aberto para a imaginação, para as perspectivas. Então, quem quiser ler o livro e ver o filme, tanto faz. Agora, eu indico ler, tá? Porque vocês vão sentir a narrativa, a linguagem, o tom do livro. E eu quero que vocês centrem mais em Vidas Secas, porque a atividade que a gente vai fazer desse assunto na próxima semana tem a ver especificamente com esses livros e principalmente com Vidas Secas. Então, lá tem o material, dá uma lida de novo, tem todos os filmes dessas obras, assistam. No dia que vocês estiverem aí sem aula, bota na televisão, assiste no celular, bota no computador, para vocês sentirem como era o drama dessa literatura dessa época, que mostrava uma realidade muito dura, tá? Como a Bagaceira também e outros livros dessa época. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado e que vocês reflitam um pouco sobre a vida e sobre as características dessa geração, né, a geração de 30, e que vocês aprendam muito com isso, tá bom, gente? Um abraço para vocês, espero que vocês se deleitem nesses livros e nesses filmes também, tá bom, gente? Essa geração de 30, ela é maravilhosa, ela reflete uma linguagem próxima da nossa, a literatura enquanto força social. A literatura foi usada como denúncia social naquela época, com visões estritamente humanitárias. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês.